Eu acho que ele foi organizar a vida financeira dele. Porque na verdade assim, a gente está filmando o programa também. Tô dando um tchauzinho para a câmera agora. E quem quer assistir, Edilson? Eu quero depois mostrar pro meu povo. Toda terça-feira, a gente já tá, viu, Rafael? Toda terça-feira no nosso site www.dicadecoach.com.br você acessa e você vai ter lá o conteúdo do programa de sábado. Na quarta-feira, a gente já começou a lançar quarta passada, a gente está fazendo um quadro só sobre o que a palavra diz. É uma reflexão onde eu levo você que está nos acompanhando a refletir sobre a passagem bíblica. E também está no YouTube. E na quinta-feira é o Dica de Coach. Então, assim, o segredo é ir primeiro pro site, vai pro né? site, não vai pro YouTube direto. Vai pro site, lá no site você vai nos encontrar, lá nos nossos vídeos, e aí você vai ter, toda terça-feira à noite é lançado o programa do sábado, então esse programa é super especial sobre finanças pessoais. A gente vai estar lançando terça-feira agora no nosso site, www.dicadecoach.com.br. Na quarta-feira, a gente lança um especial de 5 minutos só com oração e reflexão bíblica. E na quinta-feira, só a dica realmente de coach, né? Então é isso. É isso que eu estava fazendo agora. Dei uma fugidinha aqui só para você ver como é que estava a câmera. E a gente já acabou de trazer aí o assunto de finanças pessoais. O que eu achei interessante também, Rafael, eu tive a oportunidade de escrever um livro ano passado no ramo afetivo. Escrevi eu e, na época, minha noiva, agora minha esposa. E o capítulo 3 do livro, a gente fala sobre vida financeira. A gente percebeu que é um dos assuntos que as pessoas mais falam no relacionamento a dois, desde namoro quando casado. E nós quisemos, vamos dizer assim, trazer essa pauta para o que a gente chama de DR, né? Para a discussão de relacionamento. Isso é falar? Crucial, realmente assim. E principalmente, Rafael, como falar de finanças com os filhos. Né? Muitas vezes o pai de família, especialmente nesses 2 anos aí que a gente tem falado que é a crise, o pai ele chega no final do ano e ele não sabe muito bem como falar para o filho que não vai conseguir dar aquele presente ou que não vai conseguir matricular naquele colégio, e fica aquele incômodo, fica aquele medo, aquela sensação de fracasso. Calma, o Brasil está passando uma situação difícil, as famílias estão passando uma situação difícil. Eu estava vendo índices, os números demonstram pior do que a gente imaginava. Exato, 71% dos fortalezenses estão endividados. Ou seja, eles têm mais de 30% da sua renda familiar comprometida com o pagamento de parcelas, de empréstimos, de cartão de crédito. Então as pessoas precisam ganhar essa habilidade de como falar para os meus filhos. E o Rafael já deu uma dica que a gente também traz no livro, que é a questão de entender que existe diferença entre desejo e necessidade. Eu sempre digo... E a questão do tempo, Edilson. E o tempo, impressionante, né? Como nós menosprezamos isso. Exato. Você dedica tempo para conversar com a sua esposa, eu dedico tempo para estar com os meus filhos na vida profissional, e às vezes a gente não dedica tempo para planejar e para acompanhar as finanças pessoais. Eu preciso ter tempo, é uma área da minha vida importante, e depois vai cobrar um alto preço essa omissão. Exatamente. E vale até dizer uma coisa, viu, Rafael? Administrar as suas finanças familiares é espiritual, tanto quanto você fazer sua oração pessoal. É verdade. Edilson, tu tirou isso da Bíblia. Jesus, na Bíblia, dá aquele exemplo do homem que calcula para poder fazer uma torre, para fazer uma casa. É aquele homem que constrói a casa na rocha. Quando você entende que na sua espiritualidade a vida financeira faz parte, não é aquela busca do dinheiro pelo dinheiro, porque o dinheiro de verdade, eu até costumo dizer, dinheiro, ele não existe. O dinheiro, o papel não serve de nada. Ele representa um valor. Ou seja, um meio. Um meio, né? Ele adquire bens, adquire serviços, e é importante que a gente se valorize. Até porque tem aquela frase, né, Rafael, que tempo é dinheiro. E muitas vezes nós não valorizamos o nosso tempo, passamos muito tempo ocioso, às vezes vendo várias novelas, seriado, tudo seguido. Você pode estar roubando tempo de alguma coisa. Esse tempo podia ser de estar com a sua família conversando sobre vida financeira, procurando solução, e até se dar a oportunidade de viver coisas mais humildes para poder conseguir. Por exemplo, vamos fazer agora o que, como eu vejo muito acontecer hoje em dia, é a pessoa na parte de fora da casa colocar uma banquinha e colocar ali um salgado, um bolo, porque quem passa já está gerando uma fonte de dinheiro. Então, isso vai para a faculdade, né? Vai eu vejo muito meus alunos. Um leva doce, outro leva outra coisa, e de repente ali já vai ajudando a pagar a mensalidade. Paga a mensalidade, faz aquelas trufazinhas, ou seja,
é importante trazer para o lado espiritual a vida financeira, né? E foi interessante, eu até te faço uma pergunta, já que você trabalha com empresa. Mas tu me fez outra antes, não deixou eu responder ainda, Edilson. Aí foi? Foi aquela história do conversar com a família, tá. com os filhos sobre a questão financeira. Tá. Uma coisa que você disse que eu acho crucial, importantíssimo para todo início de família é conversar sobre isso. Então, assim, não é a forma que os meus pais lidam com dinheiro e nem a forma que os pais da minha esposa lidam com dinheiro. É uma nova forma de lidar com dinheiro. Então é crucial o casal sentar para conversar sobre isso. Vem cá, e coisas até concretas, rezar, né? Até rezar. Não sem só dúvida. rezar pedindo a Deus que dê dinheiro, porque Deus ele não é gira lâmpada mágica, né? Não vai realizar. Porque senão, se Deus fosse dar dinheiro para todo mundo, eu acho que o céu dava falido, né? Deus não é bom. Mas é disso, assim, a questão de que conversar coisas concretas, tipo, vamos ter conta conjunta? Ótimo. Vai ter a tua conta conjunta, vai ter a minha? Como é que a gente vai dividir? O dinheiro é nosso, ou eu pago uma parte das contas, você paga outra parte, enfim. A dinâmica da família precisa ser constituída. E para mim esse é o principal. A partir disso vai transbordar para os filhos. Então no momento em que o casal não tem uma harmonia nessa questão financeira, isso também vai transparecer para o filho. O filho vai perceber que na hora de pedir uma coisa vai para a mãe, ou então vai para o pai, dependendo até do perfil de cada um. Exato. E, então assim, é crucial essa conversa. Eu não vou antecipar um pouco a vida real, porque eu vou trazer exatamente uma situação da minha família com o meu filho que aconteceu essa semana. Legal. Mas é crucial a gente transbordar aquilo que a gente já vive. Então, com os filhos, a gente não pode ir nem 8 nem 80. Nem eu devo colocar uma carga pesada da crise, e isso, particularmente, eu tinha muito essa tentação, porque o meu perfil é muito de preocupação, então eu gosto muito de ler Mateus. Para mim, Mateus capítulo 6, sempre leio Mateus, porque o meu perfil é esse. A minha tendência natural é sem querer transparecer para os meus filhos, mas eu não posso de jeito nenhum colocar a carga sobre eles, afinal são crianças, eles precisam aproveitar de uma forma despreocupada. Ao mesmo tempo eu não posso ir para outro extremo. Eu tenho que ajudar os meus filhos a entender a importância e o valor de cada coisa. Claro. E especialmente até o valor das coisas, né, financeiramente falando, mas eu sempre digo, né, muitas vezes os filhos, eles, pela idade, pelas outras atividades como estudo, eles não trabalham. Mas como é que eles podem contribuir financeiramente com a família? Economizando. Aquela famosa frase que a gente fala, né? Passou, desligou a luz, sim, vê se a água escovou os dentes, desligou direito a torneira. Isso precisa ser levado para a pauta familiar. Sem dúvida. Ser tratado com... Eu ainda não consegui implantar lá em casa isso, mas a vontade que eu tenho é de colocar uma meta de consumo de energia. Vamos lá, todo mês a gente vai se reunir e vai conversar sobre as metas. Energia, água, aquilo que eles realmente podem ter um impacto direto. Então vamos fazer o seguinte, a nossa meta é tanto. Se a gente atingir essa meta, a gente vai ratear entre os filhos um valor X ou um valor Y. Legal. É uma forma deles entenderem o quanto que cada um pode contribuir na dinâmica financeira familiar. E você já educa os filhos para a finança, né? Porque, infelizmente, uma das coisas que falta até na grade curricular do colégio é essa educação cívica, essa educação social, essa educação para a vida financeira. No né? colégio dos meus filhos tem. Olha, eu fiquei aí. muito feliz com isso. Legal. Lá tem aula de filosofia, de liderança e teve aula também de finanças pessoais. Show de bola, viu? Olha aí, vou pedir que o Cezinho dê aquele alegrezinho do povo todo gritando. Obrigado, fiquei feliz agora. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. E olha, viu, Rafael, esse assunto não pode também se restringir ao colégio e à família. Eu acho que a igreja e as comunidades novas precisam falar dessa vida financeira como espiritualidade, não só cobrando que as pessoas devolvam o dízimo, mas incentivando as pessoas a entenderem que elas estão construindo a sociedade. Até porque uma das coisas que eu mais escuto quando eu acompanho as pessoas é assim: Edilson, eu fico vendo, eu me esforço tanto para fazer as coisas de Deus, eu estou nesse fracasso, e fulano que não faz está bem sucedido. E eu lembro do Salmo, o Salmo que diz assim: a tentação do justo é achar que o injusto sempre prospera, enquanto o justo só sofre. Cuidado! Muitas vezes nós ficamos nessa questão e nós podemos estar perdendo. Quer participar, quer fazer pergunta para o Rafael aí, quer pedir alguma dica a ele, quer pedir uma tabela de Excel que ele tem lá para lhe ajudar? Fala conosco pelo WhatsApp, DDD 85981 174241. Vou repetir, 981 174241. E quer ligar para a gente, quer fazer uma pergunta ao vivo?
Telefone 3264-1863. Vou repetir, 3264-1863. Olha, outra coisa importante, Rafael, até que ajuda a pessoa a ter controle financeiro é falar sobre vida financeira. Sim. Você levar esse assunto para o grupo de amigos, falar com outras pessoas que entendem. Eu acho que, eu estava pensando, hoje em dia, a gente tem mais vergonha ou medo de falar com o gerente do banco do que se confessar com o padre. Porque parece que hoje em dia a situação financeira é mais grave do que a situação da nossa alma, né? Então Edilson, procure às vezes, amigos e converse sobre vida financeira. eu vejo, sabe, Edilson, às vezes a dificuldade que algumas pessoas, como eu também, ligadas à igreja e tudo, é entender a importância do dinheiro na nossa vida. O dinheiro tem uma importância, sim. E outra coisa, se a essência do dinheiro fosse má, por que Deus iria fazer com que a nossa vida nós necessitássemos tanto de dinheiro? Então, assim, a essência do dinheiro, ela não é má. A forma como eu me relaciono com o dinheiro é que pode ser um grande problema. Tanto é que a gente vê na Bíblia a história de ter dois senhores, não podemos ter dois senhores. Ou seja, eu não posso lidar com o dinheiro como fim. Eu preciso lidar dinheiro como meio. Mas eu preciso entender que o dinheiro ele está a meu favor. O dinheiro não é contra mim. O dinheiro ele não me rouba de Deus. O dinheiro o dinheiro me faz e pode me fazer crescer na minha vida espiritual, na minha vida humana, na minha vida profissional. E vale lembrar que a Bíblia é repleta de testemunho de pessoas que tinham bens, como José de Arimateia, que cedeu a cova que ele tinha construído para que Jesus tivesse. Lídia, uma personagem bíblica que ajuda São Paulo, que é mercadora também. A Bíblia é repleta de testemunhos assim, não é? A gente pega até mesmo a vida aí de Abraão, onde reparte uma parte dos seus bens com Ló. Então, e você, na sua vida? Como é que está sendo a sua situação financeira? Você tem alguma pergunta? Ligue pra gente, 3264-1863. Quer fazer uma pergunta de como falar de vida financeira para os filhos? O Rafael aqui tá para lhe ajudar, também posso lhe ajudar. Uma das coisas que eu sempre cito no meu livro também, perfeito, que a gente fala sobre essa parte de vida financeira para casais, toda economia é em vista de um investimento. Então, vale a pena aí estar falando com a gente. Eu acho que tem alguém agora na linha, é isso? Isso. Alô? Alô? Alô, quem fala? Leonardo. Opa, Leonardo, você fala de onde? Fala aqui de Fortaleza. Opa, qual bairro? Luciano Cavalcante. Opa, Luciano Cavalcante, Cezinha, aquele abraço, aquele povo feliz. Aquele agarro, né? Aquele agarro, né? Um abraço, olha. Pois, Leonardo, diga lá qual seria a sua participação. Pronto, é o seguinte, é porque eu escutei você dizendo que a administração financeira da família, ela é tão importante quanto a oração pessoal. Não que eu discorde, eu concordo com isso, mas eu queria compreender mais, eu queria que você aprofundasse mais, fundamentasse mais, para ficar bem claro, porque às vezes aparentemente choca, né? Mas sim, eu concordo, é a verdade, mas fundamente mais, por favor. Ah, com certeza, eu fico feliz aí pela sua participação, tá bom? Um grande abraço. E sim, Leonardo, a princípio parece até chocar, mas qual seria o fundamento disso? Primeiro, o ser humano ele não é dividido. Não existe na vida do ser humano algo que se separa da sua alma. O ser humano é vivo, como diz lá o catecismo, a glória de Deus é o homem vivo. Então todas as partes do ser humano, espiritualidade, saúde, vida financeira, vida afetiva, compõem o ser humano. E a espiritualidade, a oração, ela é essa liga. Ela que vai ligando essas partes. É por isso que uma pessoa que diz que tem espiritualidade e a vida financeira dela ou a vida afetiva é uma destruição, talvez essa liga da espiritualidade não está atingindo aquela área. Então, como a oração é uma atividade que precisa ser embasada na realidade. Por que eu te falo isso? Tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que dizem assim, eu escuto Deus fala comigo e tal, mas as pessoas estão em uma desordem financeira muito grande e nunca levaram esse assunto da sua desordem financeira para a oração. Nunca conversaram com Deus, nunca pediram ajuda a um acompanhador, seja numa comunidade ou até mesmo para o padre. Padre, olha, eu estou com uma situação difícil financeira. Você não vai pedir ao padre uma solução. Você vai dizer para ele, padre, talvez porque eu estou pecando muito nisso, eu sou muito consumista, ou eu desconfio muito. Então, quando a gente diz que
a vida financeira ela é importante tanto quanto a oração, não é porque um é maior do que a outra, mas é porque todas essas partes compõem o ser humano, e o ser humano ele não pode ser dividido. Existe até, Rafael, uma definição que eu acho muito bonita sobre castidade, que castidade é a virtude que liga o homem a ele mesmo. Então, por isso que a gente traz aí esse assunto da espiritualidade e especialmente a vida financeira, importante tanto quanto a oração, porque não é porque se você está endividado você é um mau cristão. A gente entende que não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que, da mesma forma que você se esforça para ter um tempo para Deus, você precisa se esforçar para ter um tempo com a sua família, conversar sobre isso. Na verdade, assim, no meu entendimento, não tem como dissociar a vida de oração de vida financeira, de vida profissional. Até porque a gente fala disso na oração, né? Porque assim, a oração ela não é um momento, a oração é vida. A oração é o no dia momento todo, em que né? eu chego ali no final do dia, que eu consigo pagar minhas contas e que eu agradeço a Deus porque eu tenho dinheiro para pagar as contas, ali é a oração. E até quando suplica, quando não tem, né? Exatamente. Então, pedindo assim, uma luz, uma sabedoria. a vida espiritual ela não pode ser dissociada. É engraçado que no começo da minha caminhada eu tinha eu dissociava realmente. Eu tinha um momento de oração e eu rezava e me trancava, e se minha mãe batesse na porta do meu quarto, era uma confusão. Então ali eu tive a minha momento de oração, e depois eu continuava 24 horas, 23 horas no dia, sendo Rafael, sem ter... Quando eu comecei a entender que eu preciso eleger momentos importantes, sim, de retirada, de ficar só, mas o meu dia é um dia de oração. Então a vida espiritual, ela é muito mais do que um momento específico de oração. E a gente acha que os frutos da minha vida espiritual, e eu acho que é isso que o Edilson falou de uma maneira muito forte, ele se reflete o quê? Na minha intimidade com Deus, o quanto que eu sei as palavras de Deus, o quanto que eu me relaciono bem com as pessoas, e tudo isso realmente são frutos. São termômetros São também, termômetros também. Mas um dos termômetros tão importante quanto é a forma que eu relaciono com o dinheiro, a forma que eu me relaciono com os bens, a forma que eu dedico o meu tempo com eles, enfim. Esses frutos também são termômetros da minha vida espiritual. Claro, e vale a pena frisar, ou seja, reforçar, que quando a gente fala de vida financeira, a gente não está falando assim, um bom cristão não pode estar endividado. Não é esse assunto, até porque cada pessoa tem uma história de vida, tem uma realidade, existem eventos na vida que fazem a gente perder muitas vezes o controle, mas nós estamos falando aqui sobre a forma que você lidar com o dinheiro. A forma que você... muitas vezes nós esperamos muito que a nossa salvação vem porque nós vamos ganhar dinheiro do que nós vamos ser salvos. Edilson, eu acho assim, crucial esse tema do relacionamento com o dinheiro. Porque a gente viveu uma tragédia grande, né, nesse tempo. Com o time do Chapecó e os jornalistas, e o Brasil inteiro sofrendo, o mundo inteiro sofrendo, a dor dilacerante, né, de uma tragédia sem fim, e as investigações indicam que foi por ganância, né? Exatamente. Que foi justamente porque uma pessoa não queria perder o lucro ou diminuir o lucro e acabou brincando com a vida de quantas famílias, de quantas pessoas. Olha o que a relação com o dinheiro pode fazer. E aí a gente mede a espiritualidade, né? E é por isso que a gente quis trazer esse assunto, porque nós estamos nos aproximando do final do ano. E no final do ano, vários apelos. Olha, só para mandar mais um abraço para o Leonardo, foi muito feliz a sua pergunta, viu? Fico muito agradecido pela sua participação. Espero ter respondido. Você que está nos ouvindo, deseja falar com a gente, liga 3264-1863. Daqui a pouco nós vamos para a nossa pausa, mas vou repetir, 3264-1863. Liga para a gente. E quero também mandar um abraço aí para todo mundo que sempre nos acompanha aí pela Rádio Shalom. Esse programa está sendo filmado, vai ser colocado aí na terça-feira no site www.dicadecoach.com.br. Todos os nossos programas nós vamos colocar lá como repositório. Perdeu esse programa, perdeu o início, não tem problema. Entre em contato com a gente e lá participa, beleza? Bom, Rafael, nós vamos agora para o nosso intervalo. Vou deixar uma pergunta no ar. Posso deixar? Deve. Como lidar com as compras por impulso? Tá? A gente vai voltar respondendo essa pergunta aí, já do nosso break. Você está ouvindo Dicas Papo Aberto.
Mais uma vez, boa tarde, você que acabou de sintonizar aí depois do almoço, fez aquele almoço legal, primeiro final de semana de dezembro, último mês do ano, tá aí sintonizando na Rádio Shalom. Nós estamos aqui no programa Dica de Coach, eu, Edilson Filho e o Rafael Cabral. Hoje o Marcelo não pôde estar com a gente, você deve ter sentido aí a falta dele, ele está num treinamento nosso, chamado Decisões de Controle. Eu também estava lá na parte da manhã, vim aqui para estar com vocês. E nesse treinamento nós falamos de decisões. E aí surge a pergunta que eu deixei no início do bloco, ou melhor, no final do bloco, né? Passado, que é como lidar com as compras por impulso. E aí, Rafael, como é que a gente consegue lidar com as compras por impulso? Dilson, eu gosto muito do coach cognitivo comportamental, né? E o Marcelo também sempre fala nos programas, e você também, mas a questão de refletir os pensamentos automáticos, né? E de você, na verdade, se conhecer. O primeiro ponto para mim é ter um autoconhecimento, né? Você mergulhar, e aí entra aquilo que a gente conversou antes, identificar o que é necessidade, identificar, por exemplo, o que é que a gente vê no marketing, ele utiliza muito isso. Às vezes um comercial de bebida alcoólica, o que é que eles botam? Um monte de gente se divertindo, ou seja, qual é a mensagem que está dando? Beber é bom. A tua necessidade social vai ser satisfeita consumindo aquela bebida. Exato. Então, assim, é muito importante você, diante dessas propostas, começar a refletir. Vem cá, esse produto, esse item, qual é a necessidade que ele vai me satisfazer? Ela é real? Né? Realmente vai satisfazer essa necessidade? Por que eu estou procurando? E como também tem dicas concretas, por exemplo, supermercado, vá com a lista anotada. Né? É importante você já sair lá tudo definido a sua lista. Só uma coisinha também, porque eu estou imaginando que pode ser que tenha algum Rafael me ouvindo, né? Alguém parecido comigo. No meu caso, a minha dica para mim mesmo seria assim: Rafael, aproveite o fruto do teu trabalho. Também tem aquelas pessoas, Edilson, que não gastam. Exato. Aquelas pessoas que não se permitem. É o famoso mão de... Não me chama de mão de vaca não, meu filho. Eu sou controlado, eu sou controlado. Pronto. Não, mas assim, falando sério, eu já tive esse perfil. Hoje eu realmente me permito, sabe? Então assim, a questão da saúde financeira, ela passa não apenas por você controlar os seus gastos, os seus impulsos, mas passa também de você se permitir. Poxa, eu trabalho, né? Eu trabalho muito. Na hora que eu quero comprar aquele item que eu estou desejando tanto, que eu estou querendo tanto, por que não? Eu vou até aproveitar isso aí e dar um testemunho do início do meu namoro. A gente mantém essa prática, né, até hoje, mas o que eu fazia com a Ariana? A gente fazia o seguinte: olha, vamos criar uma conta poupança, certo? Toda conta poupança tem um cartão de débito. Então a gente vai decidir quanto é que a gente quer gastar por mês de lazer. A gente dividiu igualmente, e todo início do mês a gente depositava aquele valor. Se porventura naquele mês a gente quisesse, puxa, olha, eu quero hoje, nesse mês, ir para tal lugar aqui lá, mas é muito caro. Então a gente já sabia quanto é que tinha na conta, e nas semanas anteriores ou semanas seguintes, o sábado era aquele famoso pãozinho com café, aí botava um ovozinho, mas a gente se preparava para usufruir com consciência. E isso trouxe pra gente uma coisa muito legal, que foi a educação financeira. Sem dúvida. A gente falava assim: olha, esse mês, tem um crédito aqui, porque como essa conta não era conta para poupar, era conta para lazer, se porventura no mês a gente tinha um valor ali, tem um valor aqui, era até legal a gente checar no extrato e ver, olha, tem uma conta aqui, e pelo celular você faz tudo, né? Dá para fazer tal coisa. Então foi muito legal, a gente aproveitou muito essa atividade, fazemos isso até hoje, e é muito salutar. Só uma coisinha também, Edilson, você falando e eu refletindo. Às vezes na dinâmica da família, pelo menos a família antiga, mas eu acho que hoje ainda tem, a mais tradicional, mas hoje eu acho que ainda tem esse perfil, o homem às vezes ganha mais. E por ele ganhar mais, às vezes ele acha que pode decidir a questão financeira da família. Não, se a família é um ambiente de harmonia, é um núcleo, não existe o meu dinheiro e o seu. No meu caso também não é assim. Por exemplo, a minha esposa, ela passou um tempo sem trabalhar porque a gente decidiu que ela, sem trabalhar fora de casa, né? Porque a gente decidiu que ela iria cuidar, priorizar os filhos. Mas a escolha e a decisão dela financeira tem tanto impacto quanto a minha. Não é porque hoje eu estou trazendo uma renda maior para minha casa que eu vou ter maior poder ou autonomia de decidir. Não.
É muito importante isso que você colocou, os dois decidem juntos, ou a família decide junto. Eu acho que isso aí ajuda até a responder o Leonardo também, porque é isso que a gente fala sobre a questão da espiritualidade da vida financeira, né? Você quebra aqueles paradigmas do machismo ou de quem traz mais dinheiro é quem manda e joga a corresponsabilidade, né? Especialmente ou seja, o dinheiro pode unir, Adilson. Exatamente. A gestão financeira pode unir, Exato. Ela pode ser um meio para promover a harmonia. E até acontece hoje alguns exemplos até o contrário, onde a mulher ganha mais do que o homem e o homem se sente desrespeitado, se sente menor e não fala isso para a esposa, não consegue até ser curado. Edilson, esse é meu sonho, sabia? Meu sonho é ser sustentado, eu vou realizar esse sonho. Será que isso é um desejo ou necessidade? Eu acho que é um desejo para satisfazer uma necessidade que não é tão nobre. Então pronto, então tem que pedir a Deus aí a graça de ordenar, né? Sem dúvida. Bom, mas aí, Rafael, você deu aqui uma coisa bem legal que foi justamente dentro do impulso a gente parar, pensar, né? Realmente eu preciso disso. Traz anotado, importante essa lista, toda anotadinha. Faz a pesquisa. E aí, Rafael, surge um que pode ser amigo ou inimigo, que é o cartão de crédito. Como lidar com o cartão de crédito? Ele é amigo ou é inimigo? Edilson, para mim ele é amigo, mas eu acho que para a maioria das pessoas ele é um inimigo. Porque o cartão de crédito ele só faz sentido se você pagar primeiro ele inteiro. Não tem essa história de, meu cartão de crédito foi R$2.000, aí eu pago apenas o valor mínimo e eu vou contratando aquele valor mínimo e ali são os juros mais altos, como os juros de cheque especial também. Mais de 400%. Pois é. Então eu não vejo sentido nenhum em você usar cartão de crédito no sentido de protelar a dívida. Porque só faz aumentar. E até uma coisa interessante para você estar acompanhando agora, né? Limite de cartão de crédito não é o seu salário. Tem pessoas que falam, eu tenho um cartão de crédito que tem R$5.000 de limite. Cuidado, porque esse limite se chama empréstimo. Você não tem R$5.000, você provavelmente não ganha R$5.000. Então você não pode pensar que o seu salário é o limite do seu cartão. Porque senão você vai entrar no rotativo e você vai ficar rodando até ficar tonto. E não vai sair disso. Eu vejo gente parcelando as compras do mês em 2, 3 vezes no cartão de crédito, colocando gasolina em 2 vezes, fazendo... Na verdade, você está protelando, às vezes, um problema mais sério. Eu sou muito mais afeito a pagar à vista. Por exemplo, o carro que eu compro é o carro que eu posso pagar naquele momento. Esse é o meu pensamento. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que as pessoas também que têm aquela educação, que tem principalmente aqueles que têm uma estabilidade no trabalho, concurso público, essas coisas, pode sim programar, mas tudo isso tem que ser muito bem planejado. Eu não posso simplesmente pegar o meu cartão de crédito e achar isso que você falou. Eu tenho R$5.000 a mais de dinheiro. E na minha visão, o brasileiro ele gosta muito da negociação, né, do jeitinho brasileiro. Então, quando você tem dinheiro, quando você tem a possibilidade de pagar à vista, muitas vezes você consegue muito mais barato aquele valor que você paga em 30, 60, 90 dias. Então, pega esse dinheiro e, de fato, você utiliza esse dinheiro para conseguir menor valor com essas coisas. Agora, Rafael, a gente sabe que muita gente está passando uma situação financeira difícil, né? E aí surge aí uma pergunta que eu te faço, tanto pela sua experiência aí a nível acadêmico como professor, né? Você deve ter trazido vários casos até para estudo dos alunos, mas ao mesmo tempo sua experiência e tudo. Como é que a pessoa deve fazer se ela estiver muito endividada? O que ela deve fazer? Quem ela deve procurar? Que dica o Rafael traria, vamos dizer assim, para o nosso ouvinte? A primeira coisa é você ter a noção da dívida, né? Isso aí para mim é crucial, você entender quanto é que é esta dívida. Depois entender a quem que se deve. E a partir disso, eu gosto também de procurar um especialista. Então vamos repetir agora, porque eu acho que você tem que ir pro caderninho do coach, né? Aí ele já deu alguns passo a passos, né? Como lidar com o endividamento, né? O Rafael vai dar aqui umas dicas que eu acho bem interessantes. Também acredito nisso, né? Eu vou pedir que ele repita aí para que dê tempo você anotar, fica até ruim a gente falar às vezes de dívida depois do almoço, né? Que pode dar indigestão. Mas é preciso ser falado. Então, quais são esses passo a passo, Rafael? Bom, para mim é saber o montante da dívida. É crucial você saber exatamente quanto deve. Pegar cartão de crédito, pegar o que tem parcelado, pegar se pediu emprestado à mãe, o pai, a tio, o primo, enfim. Identificar tudo que você sabe,
que realmente compõem essa dívida. Inclusive parcelas a perder de vista, como às vezes acontece quando você parcela um carro ou um consórcio, essas coisas. Depois é importante identificar quem são as pessoas que você deve, né? São os seus credores. E a partir disso você poder identificar quanto que cada um deve. Você deve quanto a cada um. Outro ponto, eu gosto muito de procurar um especialista. Por exemplo, se o meu credor for um banco, eu gosto muito de pegar uma pessoa na área bancária para identificar isso, para pegar dicas com essas pessoas, justamente sobre como deve ser a parcela, e aí negociar, né? Exatamente. Depois que procurar o especialista, aí entra no quarto ponto, que para mim é exatamente um dos mais importantes, que é negociar. Na verdade, é dar a cara a tapa, sabe? E falar a verdade, né? É isso aí que eu acho que falta muito, em vários meios. Por exemplo, eu vejo, a minha esposa já foi síndica, né, do nosso prédio, e a gente via pessoas que estavam devendo condomínio em 3, 4 meses. Isso não é absurdo. Isso não é absurdo. Qualquer um pode acontecer uma situação que vai ficar devendo. O que eu acho que é um absurdo é a pessoa não procurar, sabe? É fingir que nada está acontecendo. Isso sim é absurdo. Isso para mim é o que é um escândalo. Dever não é um escândalo. Todos nós poderemos viver uma situação em que a gente vai dever. Então a gente precisa olhar com caridade, precisa olhar, mas não ir atrás, fingir que não está devendo, fingir que nada está acontecendo. Isso sim é um absurdo. E aí pode prejudicar até o testemunho como cristão, né? Isso é um escândalo. Para mim, isso é um escândalo. Isso para mim é um pecado. Realmente é algo que grita aos céus. Eu acho que isso grita aos céus, sim. E vale a pena a pessoa colocar aí nessa pauta também a própria oração, né? Até saber rezar, né? Porque às vezes a gente vai rezar pedindo que Deus resolva o nosso problema mandando dinheiro. E eu nunca vi, assim, até agora, alguma solução vinda de Deus que é mandar dinheiro. Tá bom, meu filho, vou mandar agora 3 pacotes aqui de R$1.000 para você e vai... Eu duvido muito até que Deus faça isso, porque senão Deus é justo, vai estar todo mundo pedindo dinheiro, como eu falei, o céu vai à falência. Eu acredito muito na frase que eu escutei um pregador do Shalom falar uma vez, né? A primeira manifestação da providência divina é a inteligência humana. Então eu acredito que a primeira manifestação que Deus vai dar na sua vida de providência é você utilizar a sua inteligência. Usar a sua inteligência tanto para poder anotar o que está devendo, negociar, conversar, rezar com inteligência, rezar e até perguntar assim, onde foi que começou? A gente gosta de falar, né? Qual é o fio da meada? Uhum. Qual é a ponta? Onde é que começou? E aí fazer até a conversão necessária. Porque se converter não é só deixar de cometer os 10 pecados do que está lá nos 10 mandamentos, né? Ou melhor, transgredir as regras dos 10 mandamentos. Mas é justamente corrigir os nossos dessabores do dia a dia. Então, quer dizer que o cartão de crédito pode ser um amigo, é isso? Ele pode ser um amigo. Mas para mim, pelo que eu vejo na maioria das pessoas, ele é um inimigo. Ele é um inimigo, né? E você que está super endividado, vou pedir que o Rafael ele fale de novo a dica, porque eu acho que é interessante, né? O nosso programa tem esse intuito de trazer esse benefício, esse esclarecimento, eu achei bem legal. O que foi que a gente conversou aqui? Primeiro, saber o montante da dívida, depois identificar justamente os seus credores, procurar um especialista, terceira, quarta, negociar, quinta, que na verdade é transversal a todos esses passos, é a oração, e a sexta, que o Edilson trouxe, que eu achei fantástico, é refletir sobre a causa, refletir sobre o que te levou a chegar a esse ponto, para não repetir o mesmo erro. E vale a pena aí lembrar que é preciso também conversar com os filhos, né, a família sobre isso. Tem, às vezes, o homem super endividado, a mulher nem sabe, aí o cara morre, aí de repente a mulher não sabe nem estar devendo, aí só vê as coisas acontecendo. Isso às vezes acontece, né? E a gente precisa ter, vamos dizer assim, essa clareza, essa transparência. As pessoas hoje elas estão mais interessadas na verdade. Então, fica aí também esse convite, essa reflexão. Todos nós precisamos aprender essas lições, não é? Essas lições vão estar também lá no nosso site, www.dicadecoach.com.br. Quer fazer mais alguma adenda aí, algum comentário sobre esse assunto? Eu vou deixar pro Dica de Coach. Tu vai deixar pro Dica de Coach? É. Então nós vamos para o quadro agora, Vida Real. Vida Real. E dentro da